O Salmo 1, no seu versículo 1 ao versículo 3, ele nos dá um grande ensinamento sobre escolha, sobre decisão, sobre aquilo que eu devo e posso, aquilo que eu posso fazer, mas aquilo que Deus me delega para que eu possa ser orientado sobre a circunstância de seguir por esse caminho. Nós adoramos a um Deus maravilhoso, irmãos. Nós adoramos a um Deus tremendo. E essa palavra, ela é uma palavra que ela começa com uma exortação ou com um conselho. E logo depois ela mostra que aqueles que seguem esse conselho, para eles tem bênção. Aleluia. A Bíblia, ela mostra que tem bênção para servo de Deus nessa terra. E uma das provas disso é esse capítulo 1 de Salmos. Eu convido você a ler comigo a partir do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes de tudo aquilo que nós lemos, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha. E no final do versículo 3 vem a promessa para aqueles que ouvem, para aqueles que obedecem, para aqueles que andam, para aqueles que assimilam aquilo que a palavra nos colocou nessa noite. E tudo quanto fizer, ou tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Deus está dizendo, se e somente se tu decidires ouvir a palavra dele, aonde tu colocares a tua mão, vai prosperar. Somente se tu decidires ouvir a palavra de Deus, aonde tu colocares a planta do teu pé, Deus vai mover os céus para derramar a bênção sobre a sua vida. Tudo quanto fizer, há de vir resposta de bênção para a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra, que por si só se explica, Deus. Mas, Senhor, nesta noite, fala com cada um aqui nesse lugar, assim como tu falou comigo, Pai. Deus, derrama sobre, Senhor Deus, a tua igreja, a tua bênção, Senhor Deus, que o homem diminua. Usa-me como canal de bênção a tua igreja nesta noite, mas fala primeiramente a mim, Senhor. Fala comigo, Deus. Transmita a tua mensagem, a tua palavra, Deus, aquilo que tu queres a cada um de nós. Que nesta noite nós venhamos, Senhor Deus, aprender a tomar decisões. E decisões, Senhor Deus, baseadas no teu nome. Colocando o teu nome em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos colocar a ti, Senhor, como alvo. Queremos colocar a ti como meta, queremos colocar a ti como objetivo, para, Senhor Deus, em teu nome nós alçarmos a nossa voz a ti e clamarmos, Deus, tu és o nosso Senhor, em ti nós confiamos, e nada mais importa quando estamos diante da tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados, pode deixar esse versículo na tela, não tem problema. Há mais ou menos, não vou ser exato, há 2 semanas atrás, eu acho que eu estou sendo exato, nosso culto de ceia, o pastor fez um culto diferente aqui. Ele dividiu o púlpito com 3 pastores. E ele determinou aqui 10 minutos para cada um, para que cada um expusesse aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E graças a Deus foi uma bênção, foi uma maravilha. Cada um subiu aqui, trouxe uma mensagem diferente. E cada um que colocou a mensagem de Deus, assim como Deus tinha plantado, tinha colocado no coração. Isso é maravilhoso. A surpresa é maravilhosa. Deus nos prepara para isso. E o pastor Maurício, que só teve 8 minutos, ele subiu aqui e ele citou Lucas capítulo 9, 23. E, irmãos, a gente, por muitas vezes, por tempos de igreja, de evangelho, a gente lê a palavra de Deus, a gente relê muitas vezes os mesmos versículos, as mesmas palavras, a escritura, mas algumas vezes alguma coisa nos salta aos olhos, nos salta aos ouvidos. Alguma palavra, alguma frase, alguma coisa que você tenha passado muitas vezes despercebido, mas naquele momento, ou talvez porque você estivesse naquele momento precisando ouvir aquilo. Naquele momento aquilo ali te toca, naquele momento aquilo ali te fala, naquele momento aquilo ali expressa para você uma palavra tremenda. E eu lembro quando o pastor leu aqui e disse, olha, aqueles que querem, ou o que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
olha o detalhe, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Parece à primeira vista que é um rol, né? Que é uma descrição daquilo que eu devo fazer para seguir ao Senhor. Mas é muito mais do que isso. Porque em cada um desses mandamentos dito por Jesus aqui, o que eu devo fazer, cada um desses segmentos que eu devo tomar, existe uma complexidade muito grande. Porque se há uma coisa difícil ao homem é se negar. Se há uma coisa difícil ao homem é eu acordar de manhã, me olhar no espelho e falar assim, não, hoje eu não vou fazer isso. Hoje, por mais que eu queira, eu vou me limitar, eu vou poldar as minhas atitudes, os meus atos, e isso que eu sei que é errado eu não vou fazer. Isso é coisa muito difícil, irmãos. Porque a gente não vive isolado, nós vivemos em sociedade. Nós somos seres humanos e a sociedade está ao nosso entorno, no trabalho, na rua, no dia a dia. E muitas vezes a gente acaba cometendo alguns deslizes que durante a manhã, quando nós levantamos, nós dissemos, não vou fazer. Nós acabamos cometendo esses erros. Acabamos cometendo essas falhas. E a palavra de Deus ela fala, olha, negue-se. Diga não às suas vontades. Diga não aos seus desejos. Diga não àquilo que vai te afastar de mim. Tome a sua cruz a cada dia. Eu lembro que uma vez, eu estava em Manaus, uma irmã aceitou Jesus. Ela estava na igreja, eu pregando. Ela falou, pastor, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Se eu aceitar Jesus, esses problemas vão acabar. Eu falei assim, não. Ela abriu um olho desse tamanho e ficou falando, como não, pastor? Eu falei assim, me mostra na Bíblia onde Deus falou que se você aceitasse Jesus, você não teria mais problemas. Muito pelo contrário, a palavra de Deus fala, nesse mundo tereis aflições. Aí ela falou assim, então por que eu devo aceitar? Porque a partir de hoje, você vai ter um companheiro para enfrentar todas as tuas lutas. Porque a partir de hoje você não vai mais lutar sozinha. Porque a partir de hoje a tua guerra não é mais solitária. Porque a partir de hoje você não vai mais se ver só em frente à batalha. A partir do momento que você aceita Cristo, você tem um guerreiro do teu lado. Aleluia. Aí ela falou assim, e como ele age? Só você experimentando. Existem coisas na vida, irmãos, que a gente só sente se experimentar. Não adianta eu explicar para você como é que é ter Jesus. Não adianta eu explicar para você como é que é andar com Cristo. Não adianta eu explicar para você como é que é ter Jesus no coração. Você precisa experimentar. Dessa porção cada um tem que tomar, para que nós possamos sentir o que é Jesus, o que é Deus. Aí a palavra nos diz, olha, tome cada dia, dia após dia, tome a sua cruz, porque ela é tua. Porque ela é tua. Eu posso pedir os pastores aqui para orarem por mim. Eu posso pedir irmãs de oração para entrarem em jejum pela minha vida. Mas se eu não tomar posição e eu começar um trabalho de oração por mim mesmo, nada vai acontecer. Porque a cruz ela é minha. Eu não posso dividi-la com ninguém. Eu posso ajudar, eu posso pedir que me ajudem. Mas a cruz, ela é minha. O meu dia a dia me pertence. Eu preciso vencer, porque o degrau quem tem que subir sou eu. E a cada dia você sobe um degrau diferente. Sabe para que é isso, irmãos? Eu escutei um pastor, uma vez ele pregando, ele foi contar o testemunho de um irmão que se converteu quando ele pregava. E o irmão era hippie na época, cabelo grande, usava aquelas roupas rasgadas e tal. E o irmão se converteu e veio, pastor, eu trouxe aqui todas as minhas fotos do passado. Eu quero rasgar tudo. Pastor, não faça isso. Mas por que, pastor? É a época ruim da minha vida. Não volte, não torne. Mas não faça isso. Você precisa desse degrau para você reconhecer que um dia você passou por ali. Foi ele que te fez hoje chegar perto de Jesus. Foram os degraus que você subiu na sua vida que te fez chegar perto de Jesus. Foram as dificuldades, as lutas que você passou durante a sua caminhada que te fez reconhecer que é um todo-poderoso capaz de te livrar de todas as aflições. Então, nem olha, deixa guardado. Mas lembra que um dia você passou por aí. Um dia esse vale foi teu. Um dia essa luta foi tua. Um dia você passou por esse desespero, por essa agonia. E você venceu. E você venceu. E o terceiro ponto desse versículo do capítulo 9 é: siga-me. Parece ser o mais fácil. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho 46 anos. Graças a Deus, não nasci na igreja, nasci no hospital, mas fui criado no evangelho. Desses 46 anos, irmãos, eu vi muita gente achar que era dono do banco da igreja.
Eu vi muita gente achar porque foi nascido e criado na igreja não precisava fazer mais nada porque já tinha comprado o seu lugarzinho no céu. Muita gente. E um dia, eu aprendi isso como militar. Quando eu vi isso aqui, eu encaixei, eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa. Nós estávamos fazendo um exercício militar. E esse exercício era no campo supostamente minado. Colocava-se areia e algumas bandeiras, né, demarcando o lugar onde possivelmente poderia ter uma mina escondida na terra. E aí tinha um líder. E o líder falava assim, me segue. Opa, tudo bem. E o líder ia na frente. E a pessoa que vem atrás, ela vinha, poxa, o líder está ali, eu estou indo. Aí de repente, em certo momento da caminhada, o instrutor fala assim, para! O que foi? Morreu. Morreu e matou o seu líder. Mas o que eu fiz? Eu não segui? Não, você não seguiu, você andou atrás. Aí eu percebi uma coisa. Existe uma diferença entre seguir e andar atrás. Aí o instrutor falou assim, quem segue, pisa no mesmo lugar onde o líder pisou. Senão você explode todo mundo. E aí tu fica olhando e falou assim, caramba, isso aqui vem para a Bíblia. Isso aqui vem para a Bíblia. Eu lembro que na minha juventude era vergonha andar com a Bíblia embaixo do braço, irmãos. Os irmãos iam para a escola dominical só com a revista enrolada assim, ó, como um canudo. Era ou não é? Quando levava a revista. Quando não ia só com o dinheiro da passagem. Hoje em dia é fashion, tá na televisão, tá na rádio, ser crente é pop. Ter que ser crente hoje é status. Nós temos aí cantores evangélicos ganhando Gremlin, ganhando prêmios fora do Brasil aí. Hoje em dia é status ser cristão. Hoje em dia eu coloco a Bíblia embaixo do braço e as pessoas falam, não fala mais que é Bíblia não. E ali o crente, ali o gospel. Virou comum, nós estamos deixando de seguir para andar atrás, isso é perigoso. Nós precisamos começar a tomar determinações em nossas vidas para fazermos mudança. Porque Deus não vai fazer mudança que nós podemos fazer. Ele nos indica, Ele nos ensina, Ele mostra o caminho, Ele até ensina por onde nós devemos fazer. Quer ver uma coisa? O livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, Deus olha para o povo e diz assim, olha, eis que coloco os céus e a terra hoje. Guarde essa palavra, irmãos. Guarde essa palavra. Porque Deus, Ele age no Kairos, e o Kairos de Deus é sempre hoje. Guarde esta palavra, hoje de Deus. Deuteronômio 30, 19. Deus fala, eis que coloco os céus e a terra como testemunha hoje contra ti. Que eu estou te propondo a vida e a morte. A bênção e a maldição. Olha só, quem propõe nos dá o direito de escolha. Deus está falando, eu estou propondo a você vida, morte, bênção ou maldição. Mas Ele é tão amável, mas Ele é tão bondoso, que Ele fala assim, escolhei, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Ele propõe o bem, o bom e o mal, mas Ele diz, olha, escolhe o bom. Porque Ele sabe que pela nossa inclinação carnal, a gente pode escolher o mal. A gente tende a escolher o mal, mas Ele fala, escolhe o bem para que tu vivas. E aí sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Decisão de geração. E Deus está dizendo que as nossas gerações estão tomando atitudes que vão definir futuramente o destino das gerações futuras. Pastor, não entendi nada. Tudo bem, eu vou dizer diferente para você, olha para mim. As medidas que nós estamos tomando hoje podem definir o futuro da nossa família amanhã. Os erros que nós cometemos hoje, porque nós cometemos, podem destruir a nossa casa, a nossa sociedade, a nossa família amanhã. E nós temos visto isso acontecer, irmãos. Nós temos presenciado isso no meio não só do povo de Deus, mas da sociedade lá fora, que se autodestrói. Já não se tem mais amor à vida. Já não se tem mais amor à vida. A gente participa de grupos de trabalho, grupo de igreja, e a gente recebe assim, cada coisa. Minha esposa fica, não manda para mim. Um dia de semana passada, pegaram um rapaz roubando em Madureira, bateram no homem, e o rapaz
filmando, falou assim: olha, tá vendo isso aqui? Ó, é gasolina, agora tu vai sofrer. Jogou a gasolina dele e botou fogo. Filmando. Já não se tem mais amor à vida. Hoje a vida não vale, para quem está lá fora não vale mais nada. Nós precisamos nos agarrar, nos apegar em Cristo. E tomarmos decisões que vão transformar este mundo. Porque a missão de transformar o mundo é nossa. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É do nosso entendimento que esse mundo precisa. Somos nós que vamos transformar. É pela palavra de Deus que vai vir a mudança, a transformação. O poder de transformar está na palavra de Deus. Está no poder de Deus. E eu estou inclinado a mudar. Porque eu sei que as decisões que eu tomo vão influenciar no futuro da minha família, da minha igreja, por que não? Da sociedade. Eu preciso me compor com essas minhas decisões, porque elas hão de mudar aqueles que estão perto de mim. E por que não os que estão longe? Por que não? A Bíblia fala que o mesmo Deus de perto é o Deus de longe. Por que a tua oração aqui não pode mudar quem está longe? Por que a nossa clamor, a nossa oração aqui hoje não pode mudar quem está nos assistindo em casa? Por que não pode curar quem está nos assistindo em casa? Por que não pode fazer quem está assistindo em casa tomar decisões diferentes a partir de hoje? Nós precisamos alçar nossa voz e dizer: olha, eu decido por Cristo. Eu decido por Cristo. Eu decido por Cristo. Nós precisamos aprender a decidir por Jesus. É a decisão que o homem tem que tomar. Decisão que o homem tem que tomar. Isaías 1,19 tem uma versão que ela é maravilhosa, que ela diz o seguinte: se decidires obedecer. Mais uma vez, Deus está dizendo: é você quem decide. Se decidires obedecer, comerás os melhores frutos dessa terra. Na versão está: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Está dizendo, a mudança, ela passa por obediência. A passagem que o pastor leu aqui em Lucas 9, 23, ele falou sobre atitude. Mas o pré-requisito para a atitude é a mudança. Eu só tomo atitudes depois que eu decido mudar. Depois que eu decido mudar, é que eu tomo atitude. Existe uma escala progressiva nos meus atos para que as coisas possam começar a fluir diante de Deus. Olha, primeiro eu mudo, eu decido, tomo atitude, Deus começa a agir pela minha vida, e aí começa a acontecer a transformação. Mas toda transformação, ela começa em mim. Ela começa em mim. E eu não tenho por que pensar diferente. A Bíblia, ela está cheia de detalhes que me levam a isso. Se nós pegarmos Apocalipse 3, 20, fala aqui: olha, eis que estou à porta. E estou batendo. Eu estou batendo. Eu estou batendo. E aí sabe o que é interessante? Deus coloca uma condicional. E a condicional, ela vem para nos fazer decidir. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrires. Quem tem que abrir essa porta? Quem tem que abrir essa porta? Quem tem que abrir essa porta? Deus fala assim: eu até bato, mas quem abre é você. Eu até bato, mas quem vai tomar ação, atitude é você. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não vai fazer aquilo que está ao nosso alcance para que façamos. Não vai. Ele chega em Betânia, Marta e Maria desesperadas, chorando, porque, Senhor, esse é um outro problema nas nossas decisões. Às vezes a gente esquece que Jesus está diante de nós. Jesus chega em Betânia, Marta e Maria desesperada, e aí a palavra delas é: se viesse antes. Mas ele estava ali. Quantas vezes nós passamos por problemas na nossa vida e Senhor, se tu tivesse agido antes. Não, eu não agi antes, eu estou aqui, eu sou o Kairos, eu ajo hoje.
hoje. Aí no versículo 15 diz que ele derrama uma lágrima. Ele chora. E aí depois ele dá ele toma uma atitude que nos ensina. Sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso tomar atitudes para que o milagre aconteça. Ele era Deus. Ele é Deus. E ele poderia, com uma palavra de ordem, mandar com que aquela pedra saísse da frente do túmulo. E ela sairia. Mas ele olhou e falou assim, não. O que o homem pode fazer, ele vai ter que fazer. Aleluia. E ele disse, tirem a pedra. Porque tirar a pedra, e eu espero que isso surja como uma palavra profética para a tua vida. Porque tirar a pedra, o homem pode tirar. Depois que a pedra foi retirada, ele olha para dentro do túmulo e diz, Lázaro, meu amigo, vem para fora. Porque dali em diante é um milagre. E o milagre só ele pode fazer. A Bíblia nos ensina que existem limites para a ação do homem e limite aonde Deus começa a agir. Mas ele vai te levar até a última circunstância. Não por sadismo, mas por amor. Porque a Bíblia fala que Deus só prova a quem ama. Por amor. Por querer que você se levante, por querer que você comece a andar, para ver você correndo, comendo comida sólida, se movimentando com as próprias pernas. Deus vai agir dessa forma sobre as nossas vidas. E não tem por que questionar, Ele é Deus. Ele sabe do hoje e do amanhã. Nós sabemos muito mal do que está acontecendo agora. Porque o tempo não nos pertence. O tempo não nos pertence. Nós precisamos tomar atitude, irmãos, que vão fazer do amanhã dias melhores. Quer ver uma coisa? Aleluia. Há 27 anos atrás, 27, filha? 27, né? Eu tinha acabado de chegar em Manaus, estava com 4 meses em Manaus, eu conheci a minha esposa. E eu fui morar numa casa, éramos eu e mais 3. E nós alugamos uma casa, e o homem sabe como é que é, a gente não tinha imobiliado a casa ainda, a gente comprou um colchão lá, e é tudo militar, é guerra. Colchão no chão, todo mundo dormia no chão. E aí num sábado, que era o dia de folga, estava todo mundo em casa dormindo, só que um dos nossos amigos tinha saído na sexta-feira à noite, ele tinha ido para uma vigília. E aí ele chegou sábado de manhã, ele chegou com ela e com o irmão dela lá em casa. E aí ele botou a cara na porta e falou assim, se vestem aí que tem visita. Eu falei, pô, visita? E todo mundo se levantou, deu um pulo. E aí ela entrou, nós já tínhamos 19 anos de idade. E aí ela entrou, e aí ele falou assim, pô, tô chegando da vigília. Eu falei, essa é a nora que mamãe quer. 19 anos vindo da vigília? Sapatinho de fogo. Aí fomos enrolando. Aí eu virei para ela e falei assim, eu quero conversar contigo. Aí eu falei assim, tem que fazer algo. Chamei ela para sair. Fomos para uma praça, à noite. E lá eu expus as minhas intenções, falei o que eu estava querendo. E aí eu ouvi uma coisa que homem nenhum quer ouvir. Pelo menos naquela hora, não. Naquela hora. Porque na minha vida de cristão, eu sempre aprendi uma coisa. Existe hora para orar e existe hora para agir. Às vezes a gente troca. Ora quando tem que agir e age quando tem que orar. E ela disse a seguinte coisa para mim. Olha, vamos orar? Vamos orar? Como assim? Eu nunca tinha... Ela faz o seguinte, me dá 15 dias. Eu falei, 15 dias de oração? Nem Josafá fez isso com o povo dele. 15 dias de oração? Vamos orar. Eu falei assim, tá bom. Fazer o quê? Tem que esperar. Aí na mesma hora, veio em mim alguma coisa que diz assim, toma uma atitude que faça com que ela fique pensando nessa atitude durante esses 15 dias. Aí eu falei assim, vamos pra pizzaria? Aí ela, vamos embora. Eu falei, opa, se ela se animou, então não tá longe. Fomos pra pizzaria. Chegamos na pizzaria, eu pedi uma pizza gigante para impressionar, né? Aí o garçom veio, olhou assim para nós dois, falou assim, gigante? Eu falei assim, sim. Eu acho que ele pensou, deve estar chegando mais gente. Aí nós, traz meia pizza portuguesa, acho que a outra parte foi mussarela, eu não sei.
E ele demorou a trazer a pizza, só tinham 3 casais dentro da lanchonete. Eu vi que ele demorou muito, acho que ele estava esperando que chegava a gente. E aí eu cobrei. E aí ele olhou assim e fez assim. A pizza era tão grande, gente, que ele veio assim, ó. E aí ele chegou perto da gente, aí chegou no meu ouvido e falou assim: senhor, pois não, o senhor quer que eu corte em fatias ou a francesa? Eu falei: meu filho, vai para o mesmo lugar. Como você cortar, a gente vai comer. E aí eu acho que ele fez de propósito, ele cortou em fatia. Você imagina uma pizza gigante cortada em 8 fatias, cada fatia tinha 2 palmos. Ele botou, ficou sobrando no prato, eu comi o primeiro pedaço e estou vendo ela comer do lado. Eu já estava cheio com o primeiro pedaço. Quando eu comecei a comer o segundo, eu falei assim: tá dando certo, que a velocidade dela era de 2 por 1. Para cada fatia que eu comia, ela comia 2. Eu falei: tá dando certo. Ela comeu 4 fatias e levou 2 para casa. Eu falei assim, eu saí do restaurante e falei assim: ganhei. Porque eu duvido, depois de comer 6 pedaços da minha pizza, se ela vai dizer não para mim. Não vai. Comeu 6 pedaços da minha pizza, ela não tem como dizer não. E aí, eu fiquei naqueles 14 dias também orando, mas já sabendo, algo vai acontecer. Por quê? Porque a decisão que nós tomamos, o que eu tomei foi a decisão correta. Eu fiz alguma coisa para movimentar ali aquele momento, para que algo acontecesse durante esses 14 dias. E na palavra de Deus, no espiritual também é assim. Nós precisamos tomar atitudes diante de Deus, que venha movimentar a nossa vida, que venha destacar, que venha acontecer. A gente passa dia a dia pedindo a Deus uma oportunidade. Há 2 semanas atrás eu estava no trabalho, logo depois do almoço, gordinho a fogo. Logo depois do almoço, chegou um rapaz no meu ouvido e falou assim: olha, 2h30, vai lá na minha sessão que vai ter um salgadinho com refrigerante. E aí tem um rapaz na minha frente que ele está fazendo regime, né? Para provocar. Ele está fazendo regime. Aí ele falou assim: não, eu não vou não. Eu falei: pô, não vai? Não vou não. Eu falei assim: mas qual é o motivo? É aniversário dele? Não, ninguém sabia qual era o motivo. Aí eu com vergonha de ir, porque o cara na minha frente fazendo regime, eu falei assim: também não vou não. Mas alguma coisa falou assim: vai. Eu falei: pô, isso não pode ser o Espírito de Deus. Essa coisa não é de Deus. Mas vai. Eu falei assim: Sérgio, eu estou indo lá, eu vou lá, daqui a pouco eu volto. Quando eu cheguei na sessão, tinha uma porção de gente rindo, salgadinho em cima da mesa, refrigerante. E aí parece que ele estava esperando, gente, parece que foi coisa de Deus. Ele só estava esperando eu chegar. Quando eu cheguei na sessão, que eu abri a porta, que eu fechei, ele falou assim: gente, peraí só um instantinho, eu quero falar uma coisa. Aí todo mundo parou, o rapaz que havia convidado, todo mundo parou. E ele disse assim: olha só, ele está com uma bolsa, né, que ele está com problema de câncer, então ele está para fazer uma cirurgia. Aí ele falou assim: gente, eu estava vindo no ônibus hoje, e ontem eu recebi uma notícia muito triste. Eu fui ao médico, e o médico disse para mim que ia marcar minha cirurgia para sexta-feira. Aí ele falou: a tua cirurgia é de um risco altíssimo. Prepara a tua família, tá? Porque tudo pode acontecer. E aí todo mundo ficou em silêncio. Todo mundo ficou em silêncio. E as lágrimas dele começaram a cair no rosto. Todo mundo foi ali para comer um salgadinho, para rir. E ele falou assim: eu estou fazendo essa festa aqui porque de repente isso aqui pode ser a minha despedida. Aí eu falei: Senhor, eu passo tanto tempo pedindo a ti uma oportunidade, eu não posso perder essa. Aí eu falei: meu querido, eu posso fazer uma oração por você? Aí todo mundo se voltou para mim. E ele: pode. Porque nessa hora todo mundo toma decisão de desespero. Pode. E naquele momento eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, eu vou me prolongar só um pouquinho, porque eu quero ver a reação desse povo. E eu comecei a orar. Ele já estava lagrimando, ele lagrimou mais. E algumas pessoas que estavam ao lado dele começaram a me olhar. Eu percebi isso, você orando assim, olhando entre os olhos. E eu vi que algumas pessoas derramaram lágrimas. Eu falei: Senhor, o Espírito Santo já está agindo neste lugar. Que as oportunidades, elas apareçam dessa forma. Eu quero assim, Senhor. Eu não quero nada programado, não. Eu estou te pedindo, mas abre essa porta. Tem muita gente aqui que precisa ouvir a tua palavra. Tem muita gente que está sedento. Porque quem está lá fora não mostra que está sedento, não. Só mostra quando senta do teu lado e começa a contar os problemas. Você, meu irmão, tu tem isso tudo? Tenho. E aí a gente começa a falar. E é por isso que a Bíblia nos manda: estejais sempre prontos. Para que nós estejamos sempre prontos. Porque nós nunca vamos saber o momento em que Deus vai nos dar a oportunidade de nós falarmos da palavra dele. É decisão. É atitude.
Nós precisamos estar atentos para tudo isso. As decisões que nós tomamos, elas não se tornam sem efeito. Deus tem promessa, Deus tem programa para cada um de nós. Mas nós precisamos estar cientes daquilo que Deus quer fazer e pode fazer. Nós precisamos nos colocar na posição em que Deus quer que nós estejamos. E em que posição nós estamos hoje? Será que nós estamos com autoridade para decidirmos sobre alguma coisa, muito mais ainda no campo espiritual? Será que nós estamos com a palavra de Deus para decidirmos sobre a palavra, determinarmos a palavra sobre outros? Será que damos exemplo? Eu morava em Santa Cruz e trabalhava aqui no centro da cidade. Foram 5 anos de tormento na minha vida. E certa vez a gente saindo ali do Santos Dumont, vamos a pé, era perto de carnaval, não tinha muito onde, vamos a pé para a Central do Brasil, nós não tínhamos ido de carro daquele dia. E nós passamos ali na Getúlio Vargas, e ali tem uns barzinhos que eles colocam as mesas no meio da rua. E um sol a pino ali, calor tremendo. E os meus amigos falaram assim, poxa, vamos tomar alguma coisa para refrescar, vamos embora. Nós sentamos na mesa. E eles pediram cerveja. E aí o garçom veio com aquelas tulipas grandes, aqueles copos grandes de cerveja, e ele colocou cerveja no copo deles. E eu pedi um Guaraná. E no meu copo ele veio e colocou um Guaraná. E nós começamos a conversar, o diabo é sujo, a gente não percebe. E aí um dos meus amigos olhou para mim e falou assim, aí, hein, tá bebendo cerveja com a gente, hein? E eu olhei para o meu copo, e olhei para o copo deles, eu falei, Senhor, eu sei que eu estou bebendo Guaraná. Mas quem passa por aqui? Quem passa por aqui? Aí eu chamei o garçom e falei assim, tem Fanta laranja? Troca para mim, por favor. Aí ele, cara, disse bobo só porque... Não, você foi usado para me alertar. Você foi usado para me alertar. Porque a Bíblia manda a gente fugir da má aparência. A Bíblia fala isso. Então, se eu estou no meio... Aliás, a Bíblia até fala melhor ainda. Não sente com eles. Nós lemos isso aqui hoje. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém. Se deter é parar. Hoje é sexta-feira, vamos sentar ali um pouquinho só, conversar com os amigos na beira de um bar. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Sabe por quê? Quando nós sentamos, vem as piadas, vem as bobeiras, vem as gracinhas. E aí, irmãos, o mundo, ele sempre olha para você para ver qual é a sua reação. Sempre. Sempre. Eu tenho os exemplos no trabalho. Eu estava saindo da minha sessão, estavam 4 homens velhos lá contando piada. Aí tomando um cafezinho, contando piada. E eu fui conversar com outra pessoa, eu estou de costas para ele. E o rapaz que estava conversando comigo também estava contando algo engraçado para mim. Quando eu virei rindo. Aí um falou assim, tá vendo? Ela até o Sidney achou graça. Eu nem sabia o que eles estavam falando. O mundo, ele sempre espera o vacilar do cristão. Sabe por quê? Porque eles esperam algo diferente de você. Eles muitas vezes não concordam com a tua prática, muitas vezes eles falam mal de você, mas na hora da atitude eles esperam que você tome sempre uma atitude diferente da atitude que eles estão tomando. E isso aí é decisão. Eu decido andar com Cristo, eu decido adorar, eu decido andar no caminho que Deus propôs para mim, eu decido fazer as coisas diferentes, eu decido agradecer e louvar ao Senhor. Eu preciso tomar decisões na minha vida que mudem, que transformem a minha vida, mas que não seja temporário, que seja definitivo. Que seja definitivo, irmãos. Que seja definitivo. A gente vê a declaração de Josué lá no capítulo 24, nos versículos 14 e versículo 15. Josué chama o povo e fala assim, olha gente, adorem ao Senhor, mas adorem com verdade, com sinceridade. Deitem fora os ídolos que nossos pais adoraram do outro lado do Egito. Jogue isso tudo fora. Louve e adore ao Senhor. Vamos mudar as nossas atitudes, os nossos gestos, os nossos atos. Vamos de uma vez por todas nos congregarmos assim como faziam os nossos pais. Aí no versículo 15 ele falou assim, mas porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se não vos parece agradável servir ao Senhor, então decidam hoje. Decida hoje a quem adorar, a quem vós vai adorar, a quem vocês vão adorar. Se vos parece mal adorar ao Senhor, o Kairós de Deus diz, decida hoje a quem vão adorar.
Mas ele termina o versículo 15 dizendo: porém, eu e a minha casa. Isso é decisão. Isso é atitude. Isso é trazer a família para perto de si. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aconteça o que acontecer. Mas pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que é adorar a Deus estando no meio de uma confusão. O senhor está falando isso, pastor, porque o senhor não conhece a minha luta. E a luta que eu estou lutando, a vida que eu estou levando, não dá para glorificar. Dá sim, meu irmão. Dá sim. Abacuque nos ensinou isso no capítulo 3, versículo 17 e 18. Ele disse: olha, ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam todas arrebatadas, e nos currais não hajam vaca. Abacuque estava dizendo: ainda que esteja dando tudo errado, todavia, eu me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Pode estar o mundo desabando ao meu redor, eu não desisto de decidir por Jesus. Eu decido por Ele até o fim. Eu decido por Cristo até o fim. Eu vou com Ele até o fim. Aconteça o que acontecer, eu sei que os planos dele são maiores e melhores do que os meus. Mas eu preciso acreditar nisso, irmãos. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso crer que a decisão que eu tomo ali, orientado pelo Senhor, vai trazer coisas boas para a minha vida. Esse capítulo 1 ele termina dizendo: porque Deus conhece o caminho do justo. Sabe o que eu quero dizer? Deus conhece o que tu faz. Deus sabe aonde tu anda. Você pode enganar pai, você pode enganar mãe, você pode enganar até mesmo o teu pastor. Mas a Deus ninguém engana. Você pode enganar o mundo inteiro, mas ao Todo-Poderoso você não engana. Deus sabe dos teus passos. Deus sabe dos teus sentimentos. Deus sabe do teu coração. A palavra nos fala que Ele nos esquadrinha de dentro para fora. Ele conhece o íntimo, o interior. Antes que nós nascêssemos já éramos conhecidos dEle. A palavra nos fala que Ele nos conhece mais do que ninguém, mais do que a nós mesmos. Não é difícil, depois de ouvir isso, falar: então eu decido por Jesus. Então eu decido por Jesus. Sabe qual é a coisa boa de decidir por Jesus, irmãos? Porque eu creio que até no céu eu vou tomar decisões. Os mais experientes aqui em idade, velho não, tá? Conhecem um hino que foi regravado pelo pastor Paulo César Brito, que ele diz assim: no céu há muitas coisas que um dia anseio ver, as mil belezas, glórias e esplendor, mas ao fruir das tais moradas do anseio e do prazer, primeiro eu quero ver meu Salvador. Decisão. Primeiro eu quero ver meu Salvador. Sim, antes dos remidos ao redor. E então por longos dias de doces alegrias, eu quero ver primeiro o Salvador. Uma vez eu estava conversando com alguns amigos, eu falei assim: gente, a gente não quer nunca morrer, né? Mas a gente quer chegar logo no céu. Tem um modo de chegar sem morrer? Só esperando a vinda de Jesus. Mas eu quero chegar lá, encontrar Moisés, encontrar Elias, encontrar Eliseu. O pastor Charles, que esteve aqui, falou assim que quer encontrar Jeremias. Mas primeiro eu quero ver o meu Salvador. Primeiro eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus, me prostrar diante dele e falar: Senhor,
muito obrigado. Muito obrigado. A tua atitude me fez decidir por ti. A tua atitude me fez persistir. Porque, irmãos, a dificuldade não está em aceitar Cristo, não. A dificuldade está em persistir em ficar perante Ele. Porque aceitar, muitas aceitam, depois vão embora, saem da igreja, tomam uma atitude que dizem até que foi impensada. Mas a vitória não está para aqueles que aceitam, não. A vitória está para aqueles que persistem. A persistência, ela culmina na vitória. A persistência, ela finaliza na bênção. A persistência, ela levanta o caído. A persistência, ela levanta o humilhado. A persistência é que nos faz sermos servos fiéis diante de Deus. E mais ainda, nos ensina a ouvir a voz do Todo-Poderoso. Nos ensina. A palavra de Deus fala no livro de Samuel, no capítulo 3, que um homem e um menino entraram na casa de Deus. O profeta e a criança, Eli e Samuel. E fala que, tem uma versão que diz algo tremendo, que fala assim: e Eli foi para o seu lugar de costume. Cuidado com o seu lugar de costume. Ele pode impedir que você ouça a voz do Senhor. Enquanto Eli foi para o lugar de costume, Samuel não, foi deitar de frente da arca, de frente da presença de Deus. E ali, Samuel, com 12 anos de idade, ele ouviu a voz do Senhor chamando. Ele não conhecia a voz de Deus, portanto ele confundiu. Por algumas vezes ele foi até o quarto do profeta perguntar: profeta, tu me chamas? Não, ele disse: não, Samuel, não te chamo, volta a dormir. Até que o profeta percebeu que era Deus chamando e disse: olha, Samuel, quando ouvires novamente a voz do Senhor te chamando, fala meu Senhor, que o teu servo ouve. E aí ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, para nós não darmos respostas erradas quando Deus nos questionar. Lembra do homem que há 38 anos estava na frente do tanque de Betesda? 38 anos, ontem eu falava isso no culto de libertação. Quando aquele homem ficou doente, Jesus nem nascido era. 38 anos sofrendo na frente de um tanque. Jesus chega perto dele e fala assim: queres ficar são? Jesus estava na frente dele. Mas ele, ao invés de olhar para Jesus, para onde ele olhou? Para o tanque. E ele disse: mas não tem ninguém que me leve ao tanque quando as águas são movimentadas. Não foi essa a pergunta que Jesus fez. Sabe por que muitas vezes a gente não recebe aquilo que Deus está pronto a nos entregar? Porque a gente não está pronto para responder aquilo que Deus está nos perguntando. A pergunta que Jesus fez era digna de duas respostas: 50% por sim e 50% por não. Ele conseguiu fazer uma redação. Era só dizer sim ou não. Queres ficar são? É decisão. Deus, ele vai agir conosco todas as vezes com a decisão. Você quer? O que queres que eu te faça? É decisão, é do homem. Queres ficar são? Sim, Senhor, eu quero. Então levanta. Era isso que Deus queria ouvir, e é isso que Deus quer ouvir de cada um de nós. Respostas curtas, porém eficazes, diante daquilo que Deus quer fazer diante da nossa vida. Tu queres? Tu queres? Quer, receba. Se você quer, receba. É assim que Deus trata com cada um de nós.